And Christ is the Word. E Cristo é a palavra. St. John 1. São João 1. In the beginning was the Word. No princípio era o Verbo, The Word is with God. e o Verbo estava com Deus, The Word was God. e o Verbo era Deus, And the Word became flesh. e o Verbo se fez carne. See? Veja, And dwelt with us. e habitou conosco. God dwelt with us in flesh. Deus habitou conosco em carne. He was the Word. Ele era a palavra. Before word, Antes de uma palavra, it's a thought. é um pensamento. And a thought has to be created. E um pensamento tem de ser criado. All right. Muito bem. So, God's thoughts Assim, os pensamentos de Deus become creation tornaram-se criação when it was spoken quando foram falados by a word. por uma palavra. That's when He presents it to you Aí é quando ele o apresenta a você as a thought, como um pensamento, His thought, pensamento dele, and it's revealed to you, e é revelado a você. then it's still a thought Então, ainda é um pensamento, until you speak it. até que você o fale. That's the reason Moses went out to pray, É por isso Moisés saiu para orar, a pillar of fire around him, aquela coluna de fogo ao redor dele, and he said, go hold your stick e ele disse: vai, segura tua vara towards the east and say, call for flies. para o leste e diz: chama as moscas. There's no flies. Não havia moscas, But he went and held the stick there and said, mas ele foi e segurou o bastão ali e disse: let there be flies. haja moscas. No flies at all, yeah. Ainda não havia nenhuma mosca. Went on back. Voltou, But the words, mas as palavras, God's o thought pensamento de Deus has already been spoken. já haviam sido faladas. It's a word. Now it's got to happen. É uma palavra, agora tem de acontecer. Now, don't you see where Jesus said, Agora não vê onde Jesus disse: if you say to this mountain, se a este monte disserdes, not if I say, não se eu disser, but you say to this mountain, mas vós disserdes a este monte, be moved. ergue-te. And the first thing, I guess, in Moses' time, E de repente eu suponho no tempo de Moisés big old green fly began to buzz. que uma grande mosca verde começou a zumbir, And after a while, there e was depois de um tempo eram 5 pounds per yard. 5 libras por jarda. See? Where did it come from? Está vendo? De onde vieram? God created them. Deus as criou. Don't you see how Não vê como God can destroy this world tonight Deus pode destruir este mundo hoje à noite. with gnats. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tem gente que acha que só os pecados dele são perdoados, e que os pecados que outra pessoa comete vai ficar para sempre com ele. Bem, nós lemos 2 escrituras, e todas as 2 que lemos estão na primeira epístola universal do apóstolo João. Nós lemos no 5º capítulo, no versículo 18, e também no 1º capítulo, ou melhor, no 2º capítulo, verso 1. Então vejam que o apóstolo, ele diz no 1º capítulo, no 1º versículo do 2º capítulo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E no 1º capítulo, começando no verso 8, ele diz: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então vejamos que peca e ao mesmo tempo não tem pecado. As pessoas têm às vezes dificuldades em compreender isto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Mas como compreender esta escritura? Quando se diz que aquele que é nascido de Deus não peca, e aquele, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Agora, São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, ele nos mostra o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Bom, aqui já esclarece um pouquinho mais. Você pode falar uma mentira sem saber que aquilo lá é uma mentira, pensar que é uma verdade, mas é todavia uma mentira. Mas depois que você tem conhecimento de que aquilo é uma mentira e você sustentar aquilo, então você está no pecado voluntariamente. Então, depois que você sabe da verdade e mantém-se voluntariamente no pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, então aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, então você está em pecado. Essa que é a questão. Então você já está no pecado, sabendo que você não deve fazer, é a iniquidade. Toda iniquidade é pecado. Você sabe o que deve fazer e não faz. Sabe que não deve fazer aquilo e faz. É uma iniquidade, então é um pecado. Mas então o que resta? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas como é isto? Porque Deus, Ele nos olha através do sangue de Jesus. Conforme nós vimos em 1 João. Capítulo 2, ele diz: temos um advogado, Jesus Cristo, o nosso advogado, o justo. Então, o que eu devo fazer? A receita está dada: arrependimento, confissão de pecado. Então, aquele pecado é lançado no mar do esquecimento. Na mente de Deus não existe. Para o seu amigo, para aqueles que vivem com você, que conhece você e viu as suas falhas, ele não vai compreender que você está alvo como a neve. Fala, mas como assim? Você errou. Você cometeu tal ação. Mas o arrependimento. Agora, o que leva o homem a permanecer no pecado? É se acostumar com o pecado, ser conivente com o erro. Então nós temos falado sobre isso, que o que está acontecendo. Nós trazemos mais uma programação dentro desse assunto. Agora, há perdão? São João diz que há pecado que é para a morte. Para esse você não deve nem orar. Mas há pecado que não é para a morte. Então, se há pecado para a morte, aquela pessoa não vai arrepender-se daquilo. Não adianta você orar
para Deus perdoar uma pessoa se ela própria não atender aos requisitos que Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser purificado de seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, porque às vezes, na maioria das vezes, tem-se um remorso. Judas teve remorso. Ele não arrependeu daquilo que fez, ele sentiu um remorso. Então ele não tinha como alcançar a paz, a alegria, o gozo do perdão pelo remorso. O gozo, a paz, a alegria, a felicidade, a bem-aventurança do perdão, ele vem através do processo, arrependimento e confissão. É a receita deixada. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, porém, se confessarmos, se nos arrependermos daquilo e confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aonde se aplica? Você então confessa os seus pecados, se arrepende, então quando Deus olha para você, Ele te vê branco, alvo como a neve. Conforme escreveu o profeta Isaías, no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, ele diz isto, no versículo 18: Vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Então, quando isso acontece? Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mas nós queremos ser perdoados sem o arrependimento, nós queremos ser perdoados e continuar na mesma prática da mentira, da imoralidade, do adultério, da prostituição, do crime, do roubo. Olha, o Espírito Santo não é uma fossa negra. O sangue de Jesus não é uma fossa negra. Então, quando ele olha, através do arrependimento, Deus, olhando através do sangue vermelho, olha para o pecado vermelho e ele se torna branco. Então, o crente não pode pecar, certamente não. Porque a semente de Deus, as bênçãos de Deus permanecem sobre ele. Então, quando as pessoas falam para mim assim, eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer mais isso. Ele está dizendo para mim, eu creio nele. Mas eu não sei se ele está sendo sincero comigo. Mas quando você chega diante de Deus, você não tem como colocar uma mentira diante dele. Ele sabe que você está sendo hipócrita ou verdadeiro. Então os seus pecados permanecem em você. Ele não tem como, você não praticou as obras que ele pediu. É dessa forma. Deus não pode ver nada além do sangue de seu próprio Filho. Quando você se submete à purificação através do meio correto. Quando você está com uma enfermidade, um tumor, você tem que submeter a uma cirurgia, então o médico vai ali e tira aquele tumor, então você é purificado daquele tumor que estava perturbando você, daquelas pedras dos rins, daquelas pedras na vesícula, você tira de você aquilo que estava te matando, te perturbando, fez uma asepsia ali, é o que Deus faz. Agora, Deus não pode ver nada além do sangue do seu próprio Filho. Não importa o que está em sua igreja, o que Deus não vê, porque é Jesus fazendo intercessões constantemente, é o sumo sacerdote.
Bom, vejam só, porque Jesus está fazendo a intercessão. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nenhuma maneira para ele pecar, quando tal sacrifício está posto ali por ele, daquela maneira. Agora, porém, se você disser, bem, aquilo me dá uma boa chance, aí ele não me vê meus pecados, então aquilo mostra que você não está certo, que você não tem recebido o Espírito Santo. Ah, mas Deus prometeu cobrir os meus pecados. Bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa maldade. Mas a qual tipo de varão? É aquele que está disposto ao arrependimento, e não é conivente com o pecado, e não é contumaz com o pecado. Ele vai errar, mas a sua disposição mesmo antes de errar é o acerto. Olha, agora se você vai pecar deliberadamente, isso mostra que você não está correto com a palavra, com Deus. Agora você apreciará aquilo. Hebreus capítulo 7, parte 2, 95. Agora você não apreciará o pecado. Você amará a Deus. Se você é um verdadeiro cristão, de tal maneira que o pecado te assombraria até o ponto em que você não pudesse cometê-lo. Ah, viu a diferença? Eu vou errar porque Deus não imputa os meus pecados. Eu vou permanecer no erro porque a minha igreja me perdoa, porque a minha mulher me perdoa, porque o meu marido me perdoa, porque o meu pai me perdoa, porque o pastor vai permitir que eu continue na igreja cortando o meu cabelo, pintando o meu rosto, usando roupas sumárias e cantar no conjunto, mesmo estando em adultério. Ele vai permitir que eu cante. E a consciência cauteriza, então é um pecado para a morte. Mas vejam bem, a Bíblia diz, uma vez purificados pelo sangue de Jesus, não tem mais desejo de pecar. Se você tem um desejo de pecar em seu coração não está certo com Deus. Agora você fará o errado, mas você não fará voluntariamente, vem? Então você não tensionava errar, você não tensionava fazer aquilo, e de repente você cometeu, mas você chora por causa daquele erro seu. Então aquela mulher não tensionava fazer aquilo, aquele homem não tensionava fazer aquilo, mas fazer aquilo de uma maneira tensiosa, permanecer naquilo, na prática, porque o arrependimento foi tirado do seu coração. Então este sangue já não está sobre aquela pessoa. Então não há nenhum engano, nenhuma contradição na Bíblia. É aquele que Deus não imputa pecado, é justamente aquele que tem prazer no arrependimento mais do que no pecar. E ele não peca voluntariamente. Ele está disposto a consertar, a viver uma vida pura. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, que Deus nos dê esta fé perfeita, essa condição de vivermos acima da nossa condição de pecadores. Mas ter essa grata felicidade, esta bem-aventurança de não amar o pecado, não amar o mundo, e se nós cairmos, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo. Ó, meus amados e preciosos irmãos, Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, amando ao Senhor Jesus Cristo e repudiando o mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este
Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, prova o pecador, ó, aceita